Sou o Daniel, estudante de medicina da Universidade de Brasília, e estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a autoimunidade pós-infecção. Primeiro, precisamos entender o que é a imunidade. A imunidade nada mais é do que uma série de respostas contra agressões. Agressões essas que podem ser desencadeadas por patógenos, como vírus e bactérias. Entretanto, em alguns cenários, o nosso corpo vai entender células do próprio organismo como estranhas, e a partir disso ele vai começar a se defender de si próprio, gerando um quadro de autoimunidade. A autoimunidade, então, nada mais é do que uma série de respostas imunes contra células e tecidos do próprio organismo, gerando danos teciduais. Meu nome é Zilsen, eu sou médico reumatologista. Existem algumas doenças reumatológicas autoimunes que são associadas a um gatilho infeccioso. Mais clássica, artrite reativa. O indivíduo ele tem uma infecção intestinal ou então urogenital. Essa infecção ela mexe no sistema imunológico, um agente infeccioso, ele mimetiza um antígeno endógeno. 3 a 4 semanas depois o indivíduo faz um quadro de oligoartrite periférica. Eu tenho alguns casos de artrite reativa no meu consultório, todos eles foram desencadeados por infecções gastrointestinais e a maioria dos casos são autolimitados. Melhora em 3 a 4 meses. Outro tipo de doença reumatológica que tem uma associação com um gatilho infeccioso é a febre reumática, certo? Essas são as duas mais classicamente doenças reumatológicas com gatilho infeccioso, tá? Era isso que eu tinha para falar sobre a minha experiência pessoal, tá? Eu sou Ana Cristina, sou professora, tenho 61 anos. A senhora poderia descrever a situação que a senhora passou? Eu emagreci justamente quando a minha mãe faleceu. Então nós estávamos achando que a minha situação foi por conta do luto. E aí só depois que a gente descobriu que era por conta dessa doença autoimune. Como é que foi o processo de diagnóstico? Eu faço exames de rotina, todo ano. A gente percebia alguma coisa nos hormônios, mas nunca se pensou na doença autoimune. Sempre pensou dos nódulos que eu tenho também na tireoide. Eu fiz até punção na tireoide. Por conta do plano de saúde, eu tive que mudar um médico. Eu fui a esse médico, ele falou que não tinha nenhuma necessidade de fazer a punção. A senhora tem uma infecção muito intensa na tireoide. Ele pediu o exame de laboratório. Fecharam o diagnóstico para a doença autoimune. As taxas já estão se normalizando, né? O TRAB estava muito alto. E assim, eu tive bastante queda de cabelo, as unhas fracas, muito ressecamento na pele. Mas hoje já a unha até cresceu, o cabelo está crescendo também. A doença de Graves é uma doença autoimune na qual o organismo do indivíduo apresenta uma reação exacerbada contra as suas células da tireoide. Então isso faz com que ele ataque a tireoide e causa inflamação local. Além disso, as moléculas de defesa do nosso corpo conseguem interagir diretamente com as células da tireoide. Isso acaba causando uma hiperatividade dessas células. Elas passam a secretar muitos hormônios em excesso. O principal sinal da doença de Graves é o hipertireoidismo, que consiste no aumento da tireoide. Isso é causado tanto pelo inchaço, né, porque está tendo uma reação inflamatória, como também pela hiperatividade dessas células. Então elas crescem de tamanho mesmo. Além disso, também tem outros sintomas que estão relacionados com o excesso de hormônios. No caso, o T3 e o T4 são liberados na tireoide, que incluem irritabilidade, perda de peso, fraqueza muscular, fadiga, né, cansaço, aumento da frequência urinária e, em casos mais graves, também pode causar arritmias e insuficiência cardíaca, se não tratado.